A gente não pode julgar, assim como aqui a gente não pode julgar também esses doentes para ele olhar para eles sem julgamento. Uma das coisas que vai ser falada hoje nesse capítulo para André Luiz. E assim nós temos que olhar também para aquelas pessoas que não querem ser ajudadas. E a gente encontra isso todos os dias. Todos os dias a gente encontra. Porque se fosse só pela bondade ou pela misericórdia divina, esse pessoal que está aí né, nesses 2.000 leitos aí deitados, doentes, todos eles seriam acolhidos, né? Todos teriam, se fosse pela, né, pela força dos mentores, tanto do nosso lar quanto nesse campo da paz, todos eles seriam recolhidos, o pessoal que está no umbral, né? Mas nem todos querem sair do umbral, nem todos. Então, essa questão, nós temos que entender que lá também, lá na espiritualidade, também existe o livre-arbítrio. E a gente tem que respeitar o livre-arbítrio, tanto aqui, como encarnados, como para eles, no caso aqui, como desencarnados, que eles não querem ser ajudados. E se não quer, tudo bem, quando você quiser, as portas estão abertas, né? Precisamos acentuar experiências e aproveitar oportunidades, afirmou Aniceto, sorridente. Acompanhámo-lo, curioso, identificando as expressões isoladas, dolorosas ou terríveis daquelas máscaras mortuárias. Então, como foi também falado, acho que a semana passada, a Dora falou, esses espíritos aqui que estão nessa ala parecem múmias, né? Estão petrificados, aqueles olhares profundos, né? Aqueles olhares, parece de vidro, né? Tipo múmia. Então, aquelas máscaras mortuárias que ele está dizendo, que está descrevendo. Quando nos encontrávamos a regular distância da zona central, um instrutor esclareceu em tom grave. Desejaria conhecer a extensão dos benefícios colhidos por vocês no gabinete de auxílio magnético, as percepções, para ajudar eficientemente aos nossos amigos encarnados. E é necessário saibamos ver com clareza e precisão. Então, vocês lembram um dos capítulos anteriores, antes de começar essa viagem com Aniceto, tanto André Luiz quanto o Vicente, eles foram receber aquele tratamento magnético, né, como ele fala na câmara de auxílio magnético, no gabinete de auxílio magnético, que era para quê? Para que eles pudessem, quando chegassem aqui no plano terreno, ter uma visão além do físico, lembra disso? Além do físico, olhar o espírito mesmo. Porque senão iria se confundir, como foi, né, como a gente falou. Não adianta você ver o doente acamado, tem que ver por que está lá acamado. E senão a gente iria ficar só olhando o físico, e não é o caso. Então, por isso que eles receberam no gabinete do auxílio magnético, diríamos assim, esse poder, né? Tanto o Vicente quanto o André Luiz. E agora, o que o Anicito está falando é assim, bom, já que vocês receberam esses benefícios lá no gabinete do auxílio, vamos ver como que vocês vão estar utilizando isso aqui agora, porque isso daqui vocês vão estar utilizando lá depois com nossos amigos encarnados. Então, o que o Aniceto vai fazer neste momento é testar com uma missão, né, para os dois aqui, tanto para o Vicente quanto para o André Luiz, testar esses benefícios que eles receberam do auxílio, do gabinete do auxílio magnético, tanto o André Luiz quanto o Vicente. Indicando os doentes imóveis, acrescentou: todos os que dormem neste pavilhão
permanecem dentro do mau sono. Dentro do mau sono. Mas teremos, porventura, nas zonas espirituais, os que estejam em bom sono? Interrogou Vicente de modo brusco. Então vamos lá. O que é o mau sono? O mau sono são aqueles pesadelos que eles estão tendo neste momento, né? Esses doentes aqui. É por isso que o Vicente questionou se aqui só tem pesadelos, o pessoal só está tendo esse volume de informações de tudo que aconteceu na vida deles. Ainda tem bom sono? Essa que é a dúvida, né, do Vicente. Aí o Aniceto responde. Sem dúvida, respondeu Aniceto, solícito. Temos na esfera de nossas atividades os que repousam períodos curtos, quais trabalhadores retos que esperam o repouso noturno, com a tranquilidade dos que sabem trabalhar e descansar, de consciência aliviada. Então, o que a Aniceto está fazendo aqui é explicando que, se vocês lembrarem em nosso lar, né, também os espíritos que lá precisam dormir. Né? Se vocês lembrarem, né, tinha aqueles horários de trabalho durante o dia para somar a bônus horas, né? Eles têm aqueles horários durante o dia e eles precisam descansar. Então, os espíritos que trabalham, que fazem o bem, também eles precisam dormir, né? Também eles precisam descansar. E tudo isso acontece porque esses espíritos ainda estão no patamar evolutivo, de evolução. Então, o bom sono é, no caso, o sono dos espíritos que trabalham, né, dando assistência àqueles que estão mais necessitados, tanto no nosso lar, como aqui também no, no pronto de socorro, Campo da Paz. Sem dúvida, Aniceto Solitó, ok. Fez uma pausa, como quem estudava o melhor meio de sintetizar, por não perder tempo, e acentuou. Mas esses não precisam estacionar como filhos da sombra nas construções de emergência de um posto de socorro. Em seguida, retomou o fio da lição e continuou. Quem dorme em desequilíbrio entrega-se aos pesadelos. E aí eu pergunto, esse tipo de situações não acontece com a gente hoje enquanto encarnados também? Porque quando a gente vai dormir com a nossa mente perturbada, muitas vezes a gente tem pesadelos com aquilo que estamos pensando, né? Com aquilo que nos deixou perturbado. E aí a gente entra nesse mundo de pesadelos. Então, imagina só, a gente acontece uma coisa num dia e a gente tem pesadelos, de repente, uma, duas vezes até, né? Tirar do nosso inconsciente, não tirar, mas ficar lá guardadinho. Agora, imagina aqui, esses doentes que estão aqui, onde eles estão com um vídeo da vida inteira, passando um filme da vida inteira na cabeça deles. Então, essas noites desses espíritos aqui, realmente é cheia de pesadelos. Cheia. E muito difícil para eles, sozinhos, se desligarem desses pesadelos. Mudar esses padrões mentais. Então, quem dorme em desequilíbrio entrega-se a pesadelos. Todos estes irmãos desventurados que nos cercam, aparentemente mortos, são presas de horríveis visões íntimas. Vejamos o aproveitamento de vocês. Procedamos a observações rápidas. Antigamente,
o inquérito anatômico, o exame das vísceras, a perquisição científica das células, também aparentemente mortas. Agora, a auscultação profunda da alma, a sondagem dos sentimentos e a visão do plano mental. Então, não é para olhar, né? Não é para olhar o corpo físico que ele está pedindo, as células, né? Não é para olhar isso daí. É para olhar em profundidade a alma, que eles sondem, né, os sentimentos e a visão do plano mental, que é isto que nós temos que ter em mente, né? Eu acho que para a gente entender que hoje nós estamos construindo o vídeo da nossa vida, né? Hoje estamos construindo isso. E nós vamos estar assistindo a esse filme quando a gente desencarnar. Então nós somos os protagonistas, né, centrais desse vídeo, desse filme que estamos construindo. E, com expressão decidida, concluiu resoluto: mãos às obras. Designando-me um corpo envelhecido de mulher, recomendou: você, André, examine detidamente essa irmã. Abstenha-se de todas as considerações do plano exterior. Não olha para o corpo. É isso que ele está falando. Não olha para o corpo, André. Observe-a com todas as possibilidades e percepção a seu alcance. Sinceramente, interessado em atender, não reparei nas ordens que o nosso instrutor transmitia a Vicente. Procurei esquecer os quadros externos, focalizando aquela máscara feminina com todos os meus recursos mentais. À medida que me despreocupava dos interesses diferentes, observava a sombra cinzenta, a sombra cinzento escura que se lhe ia condensando em torno da fronte. Então, o André Luiz, né, se concentrou na mente desse espírito. E aí ele percebe que na região da cabeça começa a ser criada, ou seja, começa a visualizar ele uma sombra cinzento escura. Então ele está vendo além do corpo físico, do perispírito, ele está vendo isso daí. A visão parecia auxiliar-me o poder de concentração. Quanto ele mais olhava, mais concentrado, mais conectado com essa situação ele ficava. Reconhecendo que o fenômeno se acentuava, não mais lembrei qualquer objeto ou situação exterior. Estupefato, comecei a divisar formas movimentadas no âmbito da pequena tela sombria. Então, o que o André está percebendo aqui, né? É porque ele está conseguindo ver os pensamentos daquela mulher, né, daquele espírito, e esses pensamentos é como se transformassem para o André como uma tela de televisão. E nessa tela de televisão, ele estava vendo várias imagens, né? Ele começou a divisar formas movimentadas. Então, ele começou a ver várias imagens. E essas imagens, na verdade, nada mais é que é a vida que essa mulher teve durante a encarnada. Surgiu uma casa modesta de cidade humilde. Tive a impressão de transpor-lhe a porta. Olha que interessante aqui, né? Primeiro que ele começou a viver, a ter a mesma vivência, né? Entrou, na verdade, na vivência daquele espírito. E essa vivência, né, que está registrada na matéria mental dessa mulher. E ele é como se ele tivesse
se entrado numa dimensão de 3D, né? O metatarso, né? Metaverso. Ele entrou como se tivesse entrado na mente da mulher, né? No sonho dela, no tudo que está acontecendo. Ele começou a viver isso daí. Ele conseguiu se transportar. Ele estava tão concentrado nessa história, né? nessa tela mental dessa mulher, que ele se transportou para a vivência dela. É por isso que ele fala, ele passou por aquela porta. Ele entrou. Então ele começou a ter a mesma vivência e ele vai descrever isso daí, tudo que ele está vivendo, tudo que ele viveu enquanto estava dentro, né, desse sonho, desse pesadelo dessa mulher. Então ele fala, lá dentro, um quadro horrível e angustioso. Uma senhora de idade madura, desmostrando crueldade impassível no rosto, lutava com um homem embriagado. Ana, Ana, pelo amor de Deus, não me mates, dizia ele, súplice, incapaz de defender-se. Nunca, nunca te perdoarei, exclamava a mulher, acrescentando em tom lúgubre. Morrerás esta noite. Vi o infeliz cair exausto. Envenenaste-me com bebida mortal, exclamava ele lacrimoso. Perdoa-me se te causei algum mal. Sou pai, Ana. Preciso viver para meus filhos. Não me mates, por piedade. Ela ouviu com frieza e respondeu duramente: Morrerás mesmo assim. Tenho a infelicidade de amar-te, e a ti que pertences a outra mulher. Não quiseste seguir-me e preciso vingar-me. Então, o André, ele está vivendo tudo isso, ele está presenciando tudo isso, esse assassinato, né? Então, ele está percebendo que, pela história, né, a gente percebe que era um triângulo amoroso, no mínimo, a Ana, né, aqui no caso, era a amante do rapaz, né? E ela não quer saber. Para ela tem que, ela vai cometer o assassinato desse infeliz aqui, né, como ele chama aqui. Então, imagina o André Luiz entrando nessa, né, não digo de gaiato, mas entrou na história dessa mulher, ele está vivenciando tudo isso que está acontecendo. E ele não pode fazer nada, né? Só assistir. E como foi falado também, ou vai falar, sem julgamentos. Rebocando-se no assoalho, tomava o infeliz. Deus sabe que estou arrependido do meu criminoso passado. Quero viver para o bem, Ana. Perdoa-me, por amor do Eterno Pai. Quem sabe poderia auxiliá-la como irmão. Ajuda-me, para que te possa ajudar. Não me mates, não me mates. A mulher, porém, como se tivesse a maldade agravada, ao ouvir a expressão da virtude, tomou um pesado martelo e exclamou: Deus não existe, não existe, morrerás, infame. E de súbito crivou-lhe o crânio de marteladas surdas. O homem expirou sem um grito. Então, neste momento, né, o André Luiz realmente ele entrou numa experiência de metaverso, né? E se acho que até nós entramos nessa vivência metaverso, porque eu acho que eu pelo menos imaginei o que estava acontecendo enquanto que ele estava explicando. Nossa, você se vê assistindo como se fosse realmente um filme. A pessoa se ajoelhando, ela pegando o martelo, dando marteladas na cabeça dele e ele desvanecendo, sem gritar, sem nada ainda, de dor, né?
Então, assim, da maneira que o André Luiz está expondo a, a história dessa mulher, faz com que realmente a nossa imagem, ela voe junto com o André Luiz. É por isso que eu falo que nós estamos também vivendo uma experiência de metaverso. À medida que ele está explicando tudo passo a passo o que aconteceu, a gente se transporta também, né? Imagina ele assistindo tudo isso, o André Luiz. A gente se vê como terceiros, né? Como a gente estivesse assistindo num filme e alguém está descrevendo essa história para nós. Logo após, vi a criminosa conduzindo o cadáver em carrinho de mão através de um trilho ermo. Acompanhava-lhe os movimentos com interesse. A noite estava muito escura, mas observei a parada junto à via férrea. Sondou os arredores, certificou-se do insulamento em que se encontrava e depois a estranha carga sobre os trilhos. Então, ela agiu assim de uma maneira muito cruel, essa mulher, né? Ela já tinha planejado todo esse crime. Ela já tinha planejado tudo. Então, ela foi muito fria, né? Muito cruel. Ela já tinha falado para ele que é aquela noite que ele ia morrer mesmo. Independente da desculpa que ele teria dado para ela já sabia o que iria fazer naquela noite. Era matar ele, a martelada, e levar ele aqui para os trilhos do trem. Via dispondo o cadáver para que a cabeça fosse decepada à passagem do comboio, retirando-se apressadamente, reduzindo o pequeno carro vazio, reconduzindo o pequeno carro vazio. Então ela colocou a cabeça no trilho, de maneira que quando passasse o trem, né, cortasse a cabeça, acabasse com qualquer prova, né, de que ele tinha sido morto antes. A ideia era que o pessoal pensasse que ele tivesse se jogado embaixo do trem, né? E com isto ela não teria culpa nenhuma. Então, realmente, foi um assassinato assim bem calculado, né? Não esperei a máquina de ferro. Seguia, seguia a mulher que me pareceu inquieta e pensativa. Então, olha, todas essas imagens que o André Luiz está descrevendo estão gravadas na mente dela. Então, é esse o pesadelo, né? Que esses espíritos que estão lá, cada um, logicamente, tem a sua história, mas é esse tipo de pesadelo que eles estão tendo. Então, eles estão revivendo os horrores da vida que eles passaram. É um ciclo, né? É um ciclo. Eles estão vivendo um ciclo de horrores. É por isso que eles são chamados de pesadelos. Antes, porém, que depusesse o carrinho no extremo, no extenso quintal, vi que arregalava os olhos como louca, cercada de seres que me pareceram bandidos de negras vestes. Então, o que aconteceu? A sintonia, a energia dela, de criminosa, de maldade, fez com que espíritos nas mesmas vibrações chegassem perto dela. Então, ficou cercada de seres que pareciam bandidos, né, do jeito que ele estava vendo lá, o André, mas, na verdade, eram espíritos que estavam vibrando como ela. Ela atraiu essa cambada de espíritos vibrando negativamente, vibrando vingança, assassinato e tudo mais, né?
O que ela realmente estava demonstrando foi o que ela atraiu. Era ela agora quem acusava estranha embriaguez de pavor. Vencer um pobre homem invigilante, mas, ao meu ver, seria vencida por seres mais perversos, talvez que ela própria. Então, além de vibrarem numa sintonia como a dela, na verdade seriam piores do que ela ainda. Por isso que ela também entrou, né, numa sintonia de pavor. Acuda-me, gritava espavorida. E continuava a cena, em que a desventurada golfava súplicas em vão. É a lei da ação e reação, né? É aquilo que, 2 minutos, é aquilo que a gente sempre fala, né? Se você, aqui você planta, se você não colhe aqui, você vai colher lá na frente em outra encarnação, mas é ação e reação. E ela começou a colher logo depois que fez, né, a ação do assassinato. Eu vou derrubar a sala, e vou abrir de novo, porque já falta um minutinho só, tá bom? Ok, estão todos aqui agora. 11. Então, continuando. Acuda-me, gritava a espavorida, e continuava a cena em que a desventurada golfava súplicas em vão. Senti-me como espectador que precisasse movimentar qualquer socorro, e graças à bondade divina, não experimentei pela mulher infeliz senão a mais viva compaixão. Então, o André Luiz, ele aprendeu a olhar para tudo isso que ele estava sendo mostrado sem julgamento nenhum, e sim com compaixão. Ao primeiro impulso de revolta pelo crime consumado, recordei as lições já recebidas em nosso lar e pensei na possibilidade de ser a criminosa. Alguma pessoa querida, que ser a criminosa de alguma pessoa querida ao meu coração. Se Ana estivesse no mundo ao meu lado, na família do sangue, não desejaria auxiliá-la? Por que haveria de acusá-la se não lhe conhecia o passado total? Ter-lhe-iam dado a educação na infância e bênção do lar? A segurança de um afeto sem manchas? Quem sabe viera de longe, como pedra incompreendida, rolando nos abismos do sofrimento. Que laços a uniriam a vítima, igualmente digna de piedade fraternal? Como teria começado o drama doloroso?
não sabia. Enxergava somente a pobre mulher rodeada de sombras agressivas, implorando socorro. Ignorava como ajudá-la, mas recordei que Ana era minha irmã, filha do mesmo pai. Irmã que adoecera no caminho comum, sem que eu pudesse, pelo menos por agora, indagar a causa. Procurava comigo mesmo algum meio de auxiliá-la, quando alguém me chamou de súbito. Então, olha como o nosso pensamento, quando a gente não julga, ele se expande. Porque quando a gente julga, se a pessoa fez alguma coisa com você e você começa a julgar, você só pensa em algo, né? Em se vingar, né? Por aquilo que ela fez. E pronto. Agora aqui, ele expandiu. O que será que aconteceu com essa mulher? Como que será a infância dela? Como que foi? Será que ela, né? No caso aqui não diz, né? Mas será que ela passou fome? Será que ela, né, foi tratada tão duramente que se tornou uma pedra? Assim, você começa a expandir tanto a tua consciência que aquela força do julgamento ele começa a perder força. Só para comentar, hoje mesmo aconteceu que até ia gravar também para mostrar para vocês. Não sei se vocês já viram isso. O irmão do rapaz que foi morto por uma policial lá nos Estados Unidos. O irmão ele errou de porta, basicamente a história é essa, né? E ele entrou no apartamento dessa policial erradamente, erroneamente. E ela, achando que ia ser assaltada, pegou a arma dela e matou o rapaz, dentro do apartamento dela. E aí, em julgamento, o irmão dele, que estava lá no tribunal, ele chegou e falou para o juiz: Eu posso dar um abraço na policial? Por favor, eu quero dar um abraço nela. Aí ele saiu do palco, né, do tribunal, ele saiu do júri, né, do júri onde ficava. E ela também saiu, os dois se abraçaram. E ele falava: Eu te perdoo, eu te perdoo. E ela chorando assim, mas assim, chorando de soluçar na frente de todo mundo lá. E ele falando várias, eu te perdoo, eu te perdoo. Então é assim, esse entendimento do perdão, né, é tão forte para nós que ainda a gente não tem essa força toda, esse conceito, mas imagina só é, essa esse momento desse rapaz e verdadeiramente ele perdoou a moça, verdadeiramente. E quando a gente perdoa, sai esse pensamento do julgamento, né? Porque ele poderia estar julgando a mulher e fortalecendo um, dentro dele assim, um sentimento de ódio, né? De repulsa contra, porque ele é negro, né? No caso, de repulsa contra os brancos, de ainda os policiais e tudo mais. E não, ele de coração aberto, ele saiu né? Pediu para o juiz a permissão de abraçar ela. E foi muito bonito mesmo. Então, quando a gente expande a nossa consciência, o julgamento ele perde força, ele perde força. E foi o que aconteceu com o André Luiz, né? Ele não julgou. Ele começou a falar: o que será que aconteceu com a vida dela? A história? Eu não posso, se não conheço a história, eu não posso falar. Neste momento, a única coisa que eu posso fazer é ter compaixão por ela. Então, quando alguém me chamou de súbito, era Aniceto que exclamava bondoso: Vem, André. Vicente, você tem sabido aproveitar alguma coisa. Estou satisfeito. Seus pensamentos de fraternidade e paz muito auxiliaram essa irmã infeliz. Guarda a certeza disso
e continue buscando a compreensão para socorrer e ajudar com êxito. Conforme observaram de perto, sabem agora que cada um dos que aqui dormem, sono atormentado, vivem estranhos pesadelos, de que não podem sentar-se de um instante para o outro. Não precisamos comentar qualquer episódio dessas existências vividas em oposição à vontade divina. Então, todos esses espíritos que estão vivenciando esse sono mal, de uma maneira ou de outra, eles se contrapuseram, né, à lei divina. Eles foram contra a lei ou a vontade divina, como ele fala aqui, né? E aí não tem jeito. De um jeito ou de outro, vai ser ter que pagar. É a lei de ação e reação. Bastará lembrar sempre que a dívida em toda parte anda com os devedores. E com expressivo olhar acrescentou: voltemos ao centro. Devemos cooperar na oração. Então, a gente precisa, né, continuar essa vida aqui que temos enquanto encarnados, procurar sempre estar nos purificando, né? Pensando bem, sentindo boas coisas, tendo bons sentimentos, agindo sempre para o bem. E desta maneira a gente vai se purificando, com bons pensamentos, com bons sentimentos, com boas ações. É uma maneira de a gente chegar para o outro lado e não ter tantos pesadelos, né? E assim terminamos, então, a leitura do capítulo de hoje, os pesadelos. E como é aqui chamado, né? Voltemos ao centro, devemos cooperar com a oração. E a semana que vem vai ser essa oração linda. E vai ser feita. E por isso que eu acho que é interessante, porque a gente vai estar finalizando com uma bela de uma oração também, o ano de estudo. Então, gente, vamos lá. Quem quer contribuir? Você sei lá. Não levantou a mão? Não, eu esqueci de levantar a mão. Esse capítulo, quando eu li a primeira vez esse livro, foi um momento em que assim me marcou muito. É justamente ele chegando na imensidão, né, desse alojamento com um tamanho assim astronômico de 3 quilômetros, de quase 2.000 pessoas sendo atendidas ali naquele momento. E justamente essa manifestação da tela mental em sonhos foi uma coisa que me impressionou demais, esse momento do livro, quando eu li a primeira vez. E essa manifestação dessa tela mental, o que eles estão vendo, esses sonhos que eles estão tendo, nada mais é do que a projeção do umbral deles. Essa é a projeção desse umbral. E enquanto eles estão nessa manifestação de sonho mal, como diz tão bondosamente, né, Aniceto, é justamente o momento em que esses espíritos eles têm para se reconectar com o espiritual.
Assim como aconteceu com André Luiz lá no início do nosso lar, enquanto ele estava no umbral. Até que ele pediu a intervenção divina, se conectou, porque até então ele era um espírito materialista, ele só acreditava na matéria, ele cumpria protocolos sociais dentro da igreja, vamos dizer assim, e enquanto ele estava vivendo naquele redemoinho, daquele local tenebroso que ele falava, né? Era uma projeção mental dele. Então, assim como nós, quando encontramos, né, relatos dos suicidas, que eles ficam revivendo em looping justamente aquele momento da morte. Ou seja, são os momentos em que mais chamam a atenção, aqueles momentos decisivos na existência material daqueles espíritos que estão ali adormecidos. E são justamente esses momentos decisivos que vão fazer a reconexão desses espíritos sofredores com o divino, com a misericórdia divina. Então, apesar de ser um momento assim, semelhante a um filme de terror, como se fosse assim um grande cemitério zumbi, aquilo dali, né? Que André Luiz ficou horrorizado com a aparência daquelas pessoas que estavam ali com caras, com os olhos estatalados em sono profundo, mas com os olhos abertos, não conseguindo se conectar com a realidade. Então, aquele grande cemitério zumbi que estava ali, esses espíritos sofredores, e que a gente percebe junto desse relato de André Luiz que aquela senhora que estava ali, ela teve uma atitude cruel enquanto encarnada, porém ainda assim ela está sendo cuidada e tratada pelo plano espiritual. E mais uma vez a gente vê que não existe espírito desassistido. Estamos todos sendo assistidos. Olha a misericórdia divina, gente. Isso é ou não é amor? Amor do Pai. Nós não somos esquecidos no mundo. Fala assim, ai, né, no momento de sofrimento, ai, meu Deus do céu, esqueceu de mim, tudo acontece comigo. Gente, não existe isso. Aqueles espíritos que cometeram um ato de crueldade enquanto encarnados, e aí a gente viu que essa mulher ela foi obsediada por espíritos mais cruéis do que ela ainda, mas ela naquele momento, no desencarne dela, enquanto ela voltou para a pátria espiritual, ela foi assistida, cuidada, velada pelos irmãos espirituais, alimentada, tratada. Então, não existe ser no universo que esteja sendo desassistido. Olha a misericórdia divina. Já é dito nos evangelhos que não cai uma folha de uma árvore sem que seja pela vontade do Pai. Ah, quer dizer então que essa mulher foi cruel porque o pai deixou, né? Não. Nós temos livre-arbítrio. Nós não somos marionetes. Nós temos o nosso livre-arbítrio. E assim como na lei de vida divina, né? O que a gente planta, a gente colhe.
E esse momento é o momento da colheita. A reparação pelos débitos anteriores, pelas dívidas anteriores. Então, como falou no final do capítulo, tá? A dívida está sempre junto de quem fez, né? Do devedor. Está sempre junto do devedor. Então, muitos dos nossos sofrimentos que nós passamos aqui na Terra, enquanto encarnados, vamos olhar para esses sofrimentos de uma maneira assim, estou me lapidando. Coisas que acontecem para que eu seja uma pessoa melhor. Olha a oportunidade que eu estou tendo para que eu não caia no mesmo erro. Qual é o meu erro? Qual é a minha fragilidade enquanto encarnado? Qual é o meu calcanhar de Aquiles? Então, todos esses sofrimentos que passamos enquanto encarnados são difíceis, né? A gente não pode falar que é facinho, não. Ah, tá, é só lição, vou tirar de letra. Não existe isso. São os nossos calcanhares de Aquiles. Então, são coisas que nos ferem. E é justamente isso que nos fere, que nos molda. É o que nos fere, que vai lapidando o nosso ser moral. O que nos fere é o que vai nos fortalecer. É difícil, mas, né? Vamos olhar para esses momentos de uma forma assim mais, com mais compaixão da gente mesmo. Olhar para nós também como espíritos que estamos aprendendo a sermos espíritos melhores. Porque a jornada é longa, é bem longa, tá? A gente está assim, trilhando um degrau, né, de provas e expiações para regeneração. E como que tá difícil de sair dessas provas, né? Espiar, pior ainda. Mas, em todos esses momentos, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos desassistidos. E um outro ditado que se fala é que Deus não dá o frio maior do que o cobertor para cada um. Então a gente aguenta. E vamos tirar o melhor proveito disso. Mais alguém? Silvio, por favor. Por mais que a gente, a impressão que eu tenho é que por mais que a gente vá estudando, sempre volta
a questão dos 2 mandamentos do Cristo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Todas esses ensinamentos de André Luiz, todas essas aulas gratificantes, vão sempre mostrando para a gente que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E sempre a lei da ação e reação. Uma coisa impressionante. Por várias técnicas, por várias formas de acesso que eles têm, que nós ainda estamos tentando entender, né? Mas sempre é a questão maior, coisa impressionante. O vitimismo, né? Para que a gente não se ponha como vítima, né? Exato. A Eduarda falou, Deus não dá o frio maior que o cobertor, e é isso. E a gente acha que, eu não vou aguentar essa situação. Você passa, você resolve, você aguenta, né? Eu estava um pouco assim chateada porque Eduardo, viu, Eduarda, falou que a gente ia para o nosso lar. Eu estava louca para seguir o caminho com ele, Não, mas acho que não vai rolar, não vai rolar. não vai rolar, não vai. Temos que fazer ainda, né? Não vai rolar. São vivências incríveis, né, que ele teve, e forçando a que a gente tome essa consciência. E você colocou essa situação que ocorreu nos Estados Unidos, eu não tinha visto, né? Aquele irmão amou aquela policial como se fosse uma irmã dele. Exatamente. Que é a coisa mais difícil, né? Por mais que a gente estude, perder um ente querido é muito duro. Agora, perder por um engano Pois é. estarrecedor. E mesmo assim ele teve a clareza, que tem que ter muita clareza, né? Para entender que não foi por um acaso, que, enfim, a situação ocorreu o que ocorreu. Mas eu sempre, por mais que a gente vá estudando um livro ou outro, fazendo o evangelho, sempre é isso. A lei da ação e reação, é amar a Deus sobre todas as coisas, é ter uma posição muito firme na sua vida de não ser vítima, porque você não é tadinho e que você nunca está só. Hoje, esse capítulo do Luiz dá uma bofetada com todo amor e carinho na gente, né? Para relembrar tudo isso. Essa é a impressão que eu tive. Legal, é isso mesmo. E assim, acho que esse olhar sem julgamento, né? Que a gente julga qualquer situação, né? Qualquer uma, a primeira coisa que faz é julgamento. E quando você olha para aquela pessoa, como ele falou, né? Poxa, mas eu tenho que ter um olhar de irmã. Ela é minha irmã. Nós somos filhos do mesmo pai. Como que eu posso ajudá-la? O que será que aconteceu na vida dela para ter tido esse comportamento, essa atitude? Então, você expande esse olhar, sabe? Quando você deixa de julgar, você expande. A gente não se fecha num sentimento de raiva, de ódio. Exato. E aí o julgamento perde força. Perde força. Marcão? É só completar o que a Silma falou, né? E acho que também o livre-arbítrio entra nisso tudo, né? As nossas escolhas, a gente percebe que tanto aqui quanto lá são escolhas, né? Lá você também tem a escolha de, como a Eduarda falou, você está sempre sendo assistido, mas você tem o livre-arbítrio de querer ser ajudado ou não, né? Às vezes a sua própria consciência, assim, não te permite ser ajudado, né? E aqui é a mesma coisa, né? A gente tem tantas opções de ser ajudados, de se ajudar, de ajudar o próximo, e às vezes a gente não tá nesse turbilhão aqui que a gente, às vezes, não se permite, né, ajudar ou ser ajudado e prestar atenção, assim, nos detalhes, né? Acho que hoje a gente vive
num mundo assim de, sei lá, as pessoas expurgam tanto ódio, tanta raiva, tanta, né, que é difícil você tem que às vezes meditar, se concentrar ali para tentar vibrar na paz, né, olhar pro próximo assim, porque, meu, é impressionante, né? E você se deixar tomar principalmente pela mídia, né? Nossa Senhora, é uma coisa. Você já acorda de manhã, se você ligar a TV assim, você já é bombardeado com um monte de notícia ruim. Então, você tem que, acho que escolher. Hoje, assim, eu vejo com essa acessibilidade que você tem de informação, né? Tem um lado muito bom, mas eu acho que também tem um lado que é complicado, né? Você tem que acho que acrescentar aí também o orar e vigiar, né? O tempo todo no que você está consumindo de informação, no que você está. Porque você, como você falou, né? Você vê que aqueles espíritos ruins se conectaram a ela ali, né? Nesse momento. Então, acho que vai muito da gente, né? Escolher o que você consome de informação, em que energia você quer vibrar, para não também ter os seus amiguinhos ruins aí em volta de você, né? E acho que como a Silma falou, né? Acho que a principal coisa que você tem que ter no seu dia a dia é não se colocar como vítima, né? Isso. Você tem a sua livre escolha de fazer o que você bem quer da sua vida. Então, isso aqui me aconteceu, foi escolha sua, Isso. né? Então, acho que às vezes a gente precisa ter um pouquinho essa tomada de consciência para que a gente possa realmente entender que às vezes a gente põe a culpa tudo na espiritualidade, né? E eles estão ali só para ajudar a gente, às vezes é a gente mesmo que se enrosca no meio do caminho, né? Marcos, é o que acontece na história da desobsessão, né? Você está lá fazendo a doutrina, o colega está lá fazendo a doutrina, você fala, nossa, mas como é que aquele ser ainda não entendeu? Ele está lá para ensinar porque você, cara pálida, está fazendo a mesma coisa que ele. Exatamente. Então, a gente tem que ficar com um saco de supermercado com vergonha de fazer umas bobagens. Exatamente. Engraçado. Eu falo que às vezes quanto mais você se conhece, às vezes você fica com medo de você mesmo, né? Você Pode, fala, meu Deus, não vou nem me olhar no espelho, né? é isso. Iliana? Não está saindo nada, Eliana. Ainda você não abriu o microfone teu. Agora sim. Ah, pronto. Então, acho que a gente fala hoje muito que nós estamos numa época difícil para os encarnados e que tudo é complicado, enfim, parará, tudo isso. Mas eu acho que a gente não pode esquecer também de analisar a evolução do ser humano e do espírito, dos espíritos. Porque se a gente for também ver na história antiga, na época do Império, era muito pior que hoje. Eu acho que eles faziam justiça com as próprias mãos, enfim. Eu acho que eles viviam também numa época, eram muitas guerras entre os impérios, né? Será que não foi também a evolução? Não está evoluindo dessa época para cá? Eu, particularmente, eu não entendi a tua ideia, Eliana. Posso falar? Pode. Quem quer falar? Eu. Ô, Eliana, eu acho realmente que principalmente da época de Jesus, né, do Antigo Testamento até hoje, nós já evoluímos muito, muito. Assassinato, né, quebra de honra que a gente falava no século retrasado, né, no século XIX, né, que tinham aqueles... assim, o matar o outro era uma coisa assim, banal, Uhum. né? Então, Isso que eu acho. hoje, sim, nós estamos evoluindo, sim.
Eu falo que a Eduarda de hoje é melhor do que a Eduarda de quando tinha 20 anos de idade. Entendeu? Então a gente está Pois evoluindo de uma é isso forma que eu moral, acho que a gente. sim. A humanidade está evoluindo. E o que acontece, que eu vejo muitas das vezes nessas grandes violências que a gente vê hoje na nossa sociedade, e violências assim atrozes, é justamente que está chegando o momento de separar o joio do trigo. Então agora fica muito mais fácil a gente ver o joio para separar isso é bom, isso daí não dá, porque antes era tudo muito misturado, por conta justamente da nossa pequenez moral, né, de espíritos passados, vamos dizer, de encarnações passadas. Eu acho sim, Eliana, que nós estamos evoluindo sim espiritualmente. Eu concordo. Que também isso mesmo, que eu acho que hoje nós estamos passando uma época muito difícil, mas e no passado, que matavam as crianças, que não podia, não é? Então eu acho que era muito pior também. Nós, à vista de hoje, à vista daquele tempo, acho que a gente evoluiu demais. Eu acho que Isso. isso faz muito sentido, assim, o que a Eliana falou, porque realmente, o que a Eduarda falou também, né, na época de você tinha, assim, uma banalização da vida de uma forma muito grande, assim, né, ninguém, resolve, vai ali, mata, acabou. Você pega na época do Império Romano, eles iam almoçar e então eram umas coisas muito loucas, assim, nesse sentido, né? Eu acho que hoje a gente vive uma época muito, assim, uma oportunidade muito grande, apesar de toda essa violência, né? Quando que a gente imaginou poder discutir, conversar, estudar sobre espiritismo, por exemplo, né? Há alguns séculos atrás aí, a gente era taxado como bruxo, né? Ia todo mundo morrer na fogueira. Então, não é uma coisa assim, e você fala assim, Como devemos ter morrido, né? não é? Então, assim, eu acho que realmente a gente evoluiu muito, a gente está numa oportunidade muito boa, acho que a gente tem de disseminar a doutrina, de quantos e quantos não mataram em nome de Deus, né? Das religiões. Então, eu acho que a gente está numa época, assim, muito boa, que faz parte, né, Ainda da falta, né, evolução. Marcos? Eu acho que ainda falta, Sim, né? Enquanto a gente estiver ainda tendo doença, tendo necessidades de comer, beber, ou seja, de ter essa carga pesada que é o corpo físico, né? É uma demonstração que nós ainda temos que evoluir muito, né? sim. A gente, essa semana eu vi, na semana passada eu vi na televisão uma série que vai falar sobre esqueci o nome dela, Soquela Diniz, que ela foi morta. Eu me lembro, isso era pequena, eu sou mesozoica, eu lembro disso. E eu fiquei olhando a televisão, achava aquilo absurdo, porque o cara falou no tribunal que ele matou a mulher porque estava no direito dele de lavar a honra. E a gente está falando do século XX. Leila, não é a Leila Diniz, é uma outra, é uma socialite. Tá. E aí, eu me lembro de ter visto isso na televisão e no jornal, e eu falei para minha mãe, mas como assim? Doc Street. Ele simplesmente matou porque ela acho que queria separar dele, ele não queria. Ele foi Ângela Diniz, isso. Então, é recente. Hoje a gente já não aceita isso, né? É uma coisa... Existe muito. A gente fala, tem mais hoje que antes? Não, hoje a mulher fala mais do que antes, né? As pessoas falam mais. Mas eu acho que essa coisa de falar mais também é um auxílio para despertar a nossa consciência, né? Olha, isso daqui não é errado, você ensinar o seu filho, a sua filha, porque, olha, isso aqui está errado, né? Não pode ser feito assim, né? Então, o que a Eliana falou, eu concordo, realmente teve muita evolução, mas ainda temos, ainda falta.
porque é inadmissível a gente pensar que nós estamos no século XXI e ainda tem uma guerra aí. Tem perseguição de cristãos na África. Uma perseguição absurda, tanto para católico quanto para protestante. Nigéria estão matando os cristãos, né? Então, você fala, mas parece que está na idade da cruzada, né? Então, nós temos que falar, temos que vibrar, tá? E temos que expandir, senão essa tão esperada, né, pelos espíritas, principalmente, passar dessa fase para regeneração e tal, isso vai demorar cada vez mais, porque não adianta só a gente, né? O planeta tem que passar por isso. Não interessa a religião, né? Até porque a nossa doutrina, graças a Deus, não é religião, né? Então, ela não tem nada de religião, mas temos que ir vendo que isso é um fato. Eu acho que esse capítulo, o Eduardo, você explicou tão bem, foi tão bonito quando você pôs a música, é uma música que me toca profundamente, porque é isso, você vê que é o povo da África pensando no divino da mesma forma que a gente quer, e que o americano quer, que o canadense quer, todo mundo quer. Né? Legal isso. É uma sacudida nos nossos conceitos, ou pior, os pré-conceitos. Né? Só deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui, é algo que eu utilizo, tá? E vem aquilo que vocês estão falando de consciência, tá? E como eu falei dos Zulus, olha só o cumprimento deles, tá? A saudação deles. Aqui, ó. A saudação Sawona. Um fala para o outro. Eu vejo você. O significado dessa palavra, tá? Eu vejo você. Você é importante para mim e eu te valorizo. Aí a resposta, Shikoba. Se você me vê, é porque eu existo para você. Então, olha a profundidade de uma simples saudação. Como que é intensa, ela é profunda. Ela é profunda. Então, assim, isso daqui faz parte da religião, ou seja, não a religião, é parte do, como diríamos, da cultura deles, né? Dos Zulus. O quanto que a gente ainda tem muito para aprender, né? Porque eles são, com todo o sofrimento, como a Eduarda falou, né? O sofrimento te fortalece, o sofrimento tipo, né? Te enobrece e tudo mais. O quanto que eles não sofreram, né? Porque há muitos e muitos anos, e eles chegam a essa consciência, né? Sawobona, eu vejo você, e você é importante para mim, e eu te vejo. Shikoba, se você me vê, é porque eu existo. Então, a gente... É bonito ver a consciência dos outros e trazer para nós. E quando a gente fala de violência, eu não gosto de valorizar, né? Não gosto mesmo, estou evitando valorizar qualquer comentário, qualquer situação, mas nós temos proporcionalmente, não sei até onde a gente está melhor ou pior em relação à antiguidade, né? Porque a crueldade faz parte do ser humano ainda, e muito forte. A semana passada a gente viu, né, noticiário e tudo mais, daquele rapaz que pegou a ex-namorada e atropelou ela e levou embaixo do carro durante 1 quilômetro quase, né? Amputando as 2 pernas dela, tal, enfim. São coisas que para nós a gente não consegue entender isso daí. E tudo bem. A gente não entende porque a gente não sabe mesmo, né? Não tem conhecimento do porquê, nem desta vida, nem da outra vida de cada um deles. E assim como o outro marido também, o ex-marido da mulher, entra com 2 revólveres e dá 6 tiros na mulher, no serviço dela. Então, assim, a crueldade ainda está muito grande no plano. A gente tem... É aquela coisa. Nós temos que equilibrar. A gente não está equilibrando ainda.
Ainda tem muita maldade, muita crueldade. Quando a gente equilibrar, que vai ser no momento da nossa transformação planetária, aí vai acontecer a transformação. Quando a gente equilibrar essas forças, ainda a gente não está equilibrado. Quando a gente equilibrar, aí a transformação acontece. Por quê? Porque o bem se torna mais forte. A gente está correndo atrás, está montando toda uma estrutura. Mas estamos próximos, estamos próximos, sim. A gente sabe que pelas escrituras aí, 2050, 2060, mas ainda tem uma caminhada aí para correr atrás. Eduardo, posso falar uma coisa? Pode, mas tem que ser rápido, porque o Sérgio vai fazer uma leitura e vai demorar um pouquinho, tá? Sei. Não, só que eu queria ressaltar que às vezes eu me pergunto se realmente nós estamos assim evoluindo, porque se a gente começar a analisar essa nova geração que está aí nascendo, que está aí, eles não aceitam uma direção, não aceitam nem os pais, nem as crianças de hoje. Olha o índice de suicídios que tem dos jovens, né? Então, eu fico, às vezes, me perguntando, como será essa nossa evolução? Será que daqui para frente nós estaremos só, a humanidade, enfim, né? Só evoluindo, ou também, às vezes, estagnados, ou até regredir, não existe isso, né? Mas eu me preocupo com essa nova geração, do comportamento desses jovens, e tudo é doença, tudo é doença. A criança levanta a mão, é autista, e não sei o quê, tudo assim. Então, às vezes eu fico me questionando. Era isso, agora vamos seguir em frente. Então, falta só 15 minutinhos já, como você falou, não existe estagnação, mas a gente sabe que existe evolução. Então, nós estamos evoluindo. Independente do que está acontecendo, independente do que a gente vivencia, nós evoluímos, sempre. O espírito não estagna, nem retrocede. Ele só evolui. E a evolução independente é individual de cada um. É isso que assim o espiritismo fala, e eu acredito também nisso daí. Porque você tem o livre-arbítrio de você levantar da cama ou não amanhã. Se você não levantar, você vai estar aprendendo alguma coisa, com certeza. E se você levantar, também. Então, está evoluindo. Tá bom, obrigada. Ok? Nada. Legal. Sérgio, começo com você, então, porque temos 14 minutos, né? Não sei quanto você falou que era um pouquinho comprido. Vamos trabalhando toda sexta-feira para a gente ir evoluindo um pouquinho por semana, né? E sempre agradecendo. Mensagem número 7. Meus filhos, que Jesus nos abençoe. Anoitece na terra, as sombras se adensam nas paisagens onde antes fugia a esperança, deixando a impressão de que tempestades não aguardadas rugirão ameaçadoras. As estrelas momentaneamente ficam encobertas no seu brilho e as perspectivas fazem-se grotescas. Vivemos a hora de definições, crepúsculo da cultura e da civilização, também madrugada na nova ética. Inicia-se a era da nova consciência, na qual a criatura humana será convidada a responsabilidades fora dos métodos tradicionais. O conhecimento propiciará a todos, vanguardeiros do progresso, a visão positiva de que fazer, quando realizar e como expressar-se. Nesse momento histórico, que também é de desafio, os cristãos decididos, ambos os planos da vida, estamos convidados à ação renovadora. Indispensável que nos equipemos com recursos que possam contribuir de maneira definitiva
para a instalação do período especial, deixando à margem questículas que significam alternativo para pensarmos em uníssono numa diretriz que demonstra a excelência do pensamento do Cristo. Direcional, essa para que chegam apressados e sem norte, batendo a porta das nossas experiências. Desnecessário demonstrar que a criatura humana, sedenta de liberdade, ao receber o prelúdio da mensagem grandiosa, faz-se libertina, por falta de amadurecimento psicológico, e buscando os ideais superiores, até que os pés nas velhas paixões egolatras, sem a coragem de romper tais amarras para pensar na consciência geral do bem. Estamos, meus filhos, convidados a contribuir no esforço para a erradicação das causas do sofrimento. Educar no seu sentido lato, criar hábitos e a instruir é a forma de socorrer para evitar a violência, que a miséria socioeconômica estimula, quando não é geradora. E amar para que a mansidão do Cristo possa constituir alicerce básico da nova era. Nossa casa, que vem de grandes lutas para a concretização dos objetivos saudáveis, atravessando borrascas e vencendo mares procelosos, na figuração da barca de Fabiano, deve prosseguir com homens intimoratos nas ansões intimeratas, superando-se para que o modelo novo de organização previdenciária e social sirva de estímulo a novos tentames para o futuro, sem sofrer solução de continuidade, já que a dor aumenta de volume e o desespero campeia, assaltando as ideias nobres. Por certo, desincumbindo-nos da superior missão de preparar as gerações novas e atenuar o desespero dos homens e mulheres amadurecidos, no lado da miséria, de modo a estabelecermos juntos a antemanha pela qual temos lutado. Dias difíceis esses, de perturbação, de queda de ídolos e de símbolos, de renovação ética, de novos paradigmas, que têm sido buscados nas alucinadas expressões materialistas, quanto facilmente Jesus sintetizou todas essas necessidades em um único e particular, que é a indispensável necessidade do autoencontro, sem a qual a falência dos objetivos é inevitável. Desse modo, filhos da alma, reunidos pelas divinas leis para a obra do bem, não negligenciaremos, perseveremos unidos, leais e francamente emanados na desincumbência de nossos deveres. Quem anda na luz não tropeça em obstáculos, disse o Senhor nosso, em outras palavras. As nossas metas serão alcançadas e os nossos problemas solucionados. As dificuldades transpostas, se convergirmos todos para as bases fundamentais, diminuindo a intensidade dos problemas secundários que nos apegamos às vezes, em detrimento das vigas essenciais da nossa construção. Nossos e vossos amigos espirituais, estamos de pé convosco na batalha da edificação do período de luz, que já começa nessas horas de anoitecer. Sede probos, tende ânimo e vencei as paixões que a todos nos atam na retaguarda, exorando ao Senhor de bênçãos que nos socorra e nos liberte de nós mesmos, o servidor humilíssimo e o paternal de sempre, Bezerra de Menezes. Muita paz, meus filhos. Obrigado, Sr. João. Boa noite a todos e um bom fim de semana. Boa noite, bom descanso, bom final de semana. Boa semana. Boa noite. Boa noite. Deus nos ilumine. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Tchau.